Os pentecostais diriam amém, glória a Deus. Irmãos queridos, vamos lá para João, capítulo 2. Texto que eu gostaria que servisse de base para a pregação dessa noite. João, capítulo 2, passagem famosíssima, as bodas de Caná da Galileia. E eu, que nessa manhã preguei na minha igreja sobre o Cristo Leão, vocês conseguem imaginar Cristo confeccionando um chicote, entrando num templo, virando mesa, jogando moeda no chão, botando cambista para correr, espantando ovelha, pombo, boi, irado, dizendo: não façais da casa de meu pai mercado. Só que essa passagem que vamos examinar a partir de agora apresenta um outro Cristo, o Cristo Cordeiro, um Cristo surpreendente para a religião, que, lamento dizer, poucos de nós o conhecem. Bodas de Caná da Galileia, João, Evangelho de João, capítulo 2, é um dos textos de mais difícil compreensão das Sagradas Escrituras, cheio de lacunas, um texto que nos estimula a imaginação e que apresenta-nos o esboço de uma história, sem nos dar o direito de sermos dogmáticos quanto, vamos assim dizer, ao recheio que vamos botar nessa história. Se não, vejamos. 3 dias depois da conversão de Natanael, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Verso 2. Jesus também foi convidado. Os problemas começam aqui. E não apenas eles, mas a revelação do espírito do Evangelho. Eu diria, se você quer conhecer o cristianismo, mergulhe nessa história. E aqui Jesus é apresentado como convidado a participar de uma festa. Por que Maria foi convidada? Então nós conjecturamos que era amiga do noivo, da noiva, ou parente do casal. E por que Jesus foi convidado? Era amigo do noivo, amigo da noiva, por ser filho de Maria. Por que chamaram Jesus e os discípulos? Mas o texto diz que Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, estamos diante de 2 fatos aqui. A presença do Senhor Jesus num casamento, a presença do Senhor Jesus numa festa. O Senhor Jesus, portanto, comunicando sentido a uma das instituições mais importantes do ponto de vista das nossas relações sociais, casamento. E o Senhor Jesus se sentindo livre para participar de uma festa, de um banquete, de uma celebração. Costumamos ver Cristo presente em vigílias, Cristo presente em reuniões de oração, Cristo presente na ceia, e aqui o Senhor Jesus presente num churrasco, regado a muito vinho, na presença dos seus discípulos, não dos 12. O colégio apostólico aqui ainda se encontrava incompleto, mas Tiago e João, André e Pedro, provavelmente Natanael, estavam ali presentes. Tendo acabado o vinho, por que o vinho acabou? O noivo não calculou, o noivo foi displicente, nós não sabemos. O que a Bíblia diz é que o vinho acabou, e a mãe do Senhor Jesus lhe disse:
eles não têm mais vinho. Por que Maria tomou uma decisão como essa? Ninguém sabe. Qual era o papel que ela desempenhava naquela festa? Por que essa preocupação? Supomos que por ser santa, por ser apresentada na Bíblia como mulher doce, misericordiosa, se compadeceu do noivo e da humilhação que ele estava por passar. É uma possível interpretação. E ela então apresenta o problema a Cristo. Eles não têm mais vinho. Segundo todos os comentários que eu li sobre essa passagem, para a cultura da época era um problema para o noivo. Em um comentário ou outro, vi comentarista famoso dizer que os convidados podiam se sentir até mesmo ofendidos, interpretando o que houve como negligência do noivo, como uma falta de preocupação pelos convidados. Mas Jesus lhe disse, esse verso 4 é profundamente problemático. O que me consola, esses dias lendo um dos sermões de Martin Lloyd-Jones, citando mais uma vez ele dizendo que uma vez foi perguntado quando que ele começaria as exposições sobre a carta aos Romanos, ao que ele disse, quando eu compreender o capítulo 6, enquanto eu não compreender o capítulo 6, eu não prego expositivamente sobre Romanos. O que significa, portanto, que durante um bom tempo do seu ministério, ele pregou sem entender o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, e quando ele chegou a uma compreensão do sentido do texto, ele fez a célebre exposição, talvez a maior de toda a história do cristianismo, sobre a carta de Paulo aos Romanos. Esse texto é um texto enigmático. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ninguém aqui ousaria chamar sua mãe de mulher. E é impensável que o Senhor Jesus estivesse agindo com descortesia com Maria. Não podemos interpretar, então, esse diálogo como uma expressão de desrespeito da parte de Cristo. Certamente, os estudiosos do texto são praticamente unânimes em dizer que há um elemento de repreensão. Mulher, que tenho eu contigo? Uma possível interpretação. O Senhor Jesus chegou aos 30 anos de idade e estava começando sua vida pública. E naquele ponto estava a dizer a Maria, a partir de agora, terei que me sujeitar de uma forma completamente nova à vontade do Pai, que vai se chocar com a sua, a ponto de este meu compromisso com o Pai ferir a sua alma. Você está para perder seu filho. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se seguirmos a leitura do Evangelho de João, nós perceberemos que essa declaração tem o sentido da morte, do sepultamento, da ressurreição, da ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos céus. Uma possível interpretação é, ainda não chegou o momento em que o vinho vai jorrar, em que o meu povo provará de um prazer perpétuo. Ainda não é chegada a hora da celebração, da parousia, do estabelecimento de novos céus e nova terra. Essa é uma possível interpretação dessa passagem, não quero ser dogmático. Para lhe ser franco, não foi fácil eu levar esse texto domingo passado para a minha igreja, porque os comentaristas bíblicos não têm
o mesmo parecer sobre a interpretação dessa passagem. Pois bem, verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Por que Maria agiu dessa maneira? Por que assumiu esta responsabilidade? William Hendrickson declara que esta declaração expressa uma esperança no coração de Maria pela manifestação de um milagre. E ela se dirige aos garçons nesses termos: fazei tudo o que ele vos disser. Ela entendeu, naquela doce reprimenda, respeitosa, amorosa, mas ali claramente o Senhor Jesus dizendo: tu és minha mãe, mas pecadora, carente da redenção que há em mim, e que és amada para se sujeitar a mim, pois vim para salvá-la. E Maria, contudo, certamente por estar acostumada a ver o Senhor Jesus a resolver os problemas dentro de casa, observe que o nome de José não aparece aqui. Muito provavelmente Maria ficou viúva cedo e adquiriu o hábito de passar responsabilidade para o Senhor Jesus. E mais uma vez o Senhor Jesus assumindo uma responsabilidade passada por Maria. E dessa vez, o vinho, que foi completamente consumido pelos que participavam de uma cerimônia de casamento. E naquele tempo as festas duravam uma semana. Faz lembrar aquela piada que eu acho das mais engraçadas, piada de português. Português que foi convidado para a festa de 15 anos e chegou com uma maleta. Mas para que essa maleta? Só vou ficar 3 meses, festa de 15 anos. Gente, lá na Barra o pessoal ri um pouquinho mais, tenham misericórdia de mim, eu sou filho dessa igreja também, gente, por favor, também sou da casa. Lá na igreja, as velhas piadas surradas estão sempre rindo. Fazei tudo o que ele vos disser. Verso 6. Aqui, eu vou lhes dizer, gente, para muitos, o versículo 6 não é inspirado. E alguma solução hermenêutica tem que ser dada para os problemas éticos que ele cria. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. O que acontecia é o seguinte: antes deles sentarem à mesa para comer, almoçar, para jantar, eles batizavam as mãos. Eles pegavam o conteúdo desta água, o conteúdo dessas vasilhas de pedra para que a água não fosse contaminada, de modo diferente de vasilha de barro, e eles jogavam essa água em suas mãos, mas não com as preocupações higiênicas que nós temos hoje. Era uma tradição espiritual. O batismo era feito por motivo de consciência. Eles entendiam que era da vontade de Deus que eles se banhassem dessa forma, que eles se purificassem para as refeições. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Eles também lavavam louças, lavavam os talheres, além de lavarem suas mãos. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Os problemas se tornam mais profundos a partir de agora. Uma metreta correspondia a aproximadamente 32 litros. Os autores divergem, mas essa medida de quantidade de líquido é praticamente vista assim, algo em torno de 30 litros. Então, algumas vasilhas de pedra levavam 60 litros, 65 litros, outras 90, 95 litros. Somando tudo, dá mais ou menos
de 500 a 600 litros. J. Carson, comentarista americano, acredita que havia no total ali aproximadamente 700 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Havia falta de vinho, e o Senhor Jesus orienta os garçons a encherem as talhas de água, e eles as encheram totalmente. Muitos estudiosos veem essa declaração, eles as encheram totalmente de um ponto de vista espiritual, que era o cumprimento das leis cerimoniais judaicas que estavam chegando ao fim, das tradições humanas que deveriam dar lugar à liberdade do Evangelho. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, o mestre de cerimônia, aquele que havia assumido a responsabilidade pela condução daquela festa de casamento. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e notem, não há o mínimo espaço para chamar esse vinho aqui de suco de uva. A palavra no grego é oinós. Vocês vão encontrar oinós em Efésios capítulo 5, verso 18, quando o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com oinós, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Era um vinho que embriagava mesmo. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, é interessante o problema epistemológico. Eu vejo a você e a mim nesse mestre-sala, e sobre isso nós vamos falar mais adiante. Tendo o mestre-sala provada a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. No início da festa, oferece-se o que de melhor as vinícolas da Palestina têm a oferecer às pessoas. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, no meu modo de entender, depois de ter estudado para valer esse texto, nós estamos aqui diante de um eufemismo na língua portuguesa. Esse beberam fartamente é depois de terem se embriagado, depois de terem ficado altos com a ingestão de vinho, servem o inferior, porque àquela altura o sujeito não conseguia mais diferenciar aquele que eu tomava antes de eu me converter, o sangue de boi, do Bordeaux francês. Naquela época, não trabalhava, era sangue de boi. Aliás, esse é um problema que eu enfrento na vida. Outro dia estava em Portugal, um amigo meu, que foi abençoado com os recursos desta vida, me levou para comer num restaurante maravilhoso lá de Portugal, para lá de Aveiro, uma das cidades lá para o norte de Portugal. E aí então, o dono do restaurante falando das maravilhas daquele vinho. E tal, e falava sobre um gosto aveludado. Aquilo me intrigou. Eu falei: parceiro, permita-me aqui, por favor, fazer uma confissão. Esse diálogo de vocês, simplesmente, eu não entendo. O que é esse negócio de gosto da terra, de carvalho, de aveludado? Amigo, isso aqui não sinto absolutamente nada do que vocês estão... Eu queria participar desse prazer. Há esperança para mim, porque ele disse que há esperança, que eu teria que, então, que me acostumar, que eu teria que estudar, que eu teria... Sei lá, foi nessa direção. E até hoje eu estou querendo entender esse mistério. Até aqui eu não tenho paladar para vinho.
Portanto, quero lhes dizer que este sermão não é autobiográfico, longe de defender uma causa pela qual seja apaixonado. Pois bem, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Gente, o Senhor Jesus simplesmente não quis que a festa terminasse. E no final dela, me chega com 540 garrafas de vinho da melhor qualidade. E oferece aos convidados do noivo. Verso 11, esse verso é central. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Olha o que está sendo declarado. Com este ato de irresponsabilidade, colocando aproximadamente 600 litros do melhor vinho numa festa de casamento, dizendo, a festa não vai terminar, é semana de celebração, seres humanos se encontraram, se apaixonaram, e na presença do Pai, estão celebrando o amor, e esta alegria tem o meu amém. E a Bíblia diz que com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Veja só, é mais do que um milagre, é um sinal. É algo que não apenas transformou água em vinho, mas apontou para a messianidade de Cristo, para a sua filiação divina, para o fato de que ele era o Filho de Deus enviado para a salvação do pecador. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Ele, quer dizer, dá início ao seu ministério, operando sinais que botavam selo sobre sua pregação, impedindo que uma festa chegasse ao fim. Manifestou a sua glória, o que é a glória de Deus, o que é a glória de Cristo, é a manifestação dos seus atributos, das suas virtudes, das suas qualidades. O texto aqui está dizendo que com aquele milagre o Senhor Jesus manifestou sua glória, manifestou o seu poder sobre os elementos criados, manifestou o seu amor pelos seres humanos, revelou o interesse divino na felicidade de homens e mulheres. E os seus discípulos creram nele. Veja só, seus discípulos se encantaram por ele. Os seus discípulos encontraram, notem bem, naquele gesto os discípulos encontraram motivo renovado para servir Jesus Cristo, para ir após dele, para viver para a glória do seu nome. Irmãos queridos, que lições esta passagem extraordinária nos ensina. A primeira delas é de natureza profundamente filosófica. Essa passagem nos apresenta a grande questão da vida. Qual é a grande questão da vida? O que fazer para que o vinho da sua e da minha vida não acabe? Esse mês de janeiro, eu tomei a decisão de não sair de férias e me consagrar à leitura de alguns livros, a fim de tapar alguns buracos intelectuais da minha formação como pastor, em virtude de toda a pressão que eu estou recebendo nos últimos anos. Me sinto movido
a dar resposta para questões cuja natureza precisa ficar mais clara para mim. E, entre outras coisas, decidi voltar a estudar filosofia. Li o Mal-Estar na Civilização, de Freud. Estou terminando o 2º volume da História da Filosofia, de Bertrand Russell, autor de um livro Por que eu não sou cristão. Enquanto eu lia, descrição do nascimento da filosofia grega, 600 anos antes de Cristo, o surgimento de Sócrates, Platão, Aristóteles, enquanto ele descrevia o epicurismo, o estoicismo, a filosofia, portanto, grega clássica, a história do pensamento medieval. Um pouco antes eu tinha lido um livro de um autor francês chamado Paul Hazard, que escreveu uma obra extraordinária, A Crise da Consciência Europeia. É o livro que mais me ajudou a entender o nascimento da modernidade. E ali então é contato com Thomas Hobbes, com John Locke, Rousseau, Voltaire. O tempo inteiro eu fazia uma pergunta dessa natureza: quem aqui está em condição de prometer para mim que, em contato com sua filosofia, o vinho da minha vida não vai acabar? Impressionante o que Freud diz em Mal-Estar na Civilização. Ele diz o seguinte: olha, relação do homem com Deus não é a área da psicanálise. E ele deixa subentendido que falar sobre propósito para viver, sentido da vida, também não é tarefa da psicanálise, porque isso é linguajar da religião. Não venha falar, ninguém até hoje conseguiu, na verdade, lidar com essa questão. Não venha falar de felicidade, de um vinho que não termina, enquanto você lida com o fato de que mais alguns invernos, mais alguns verões, mais alguns outonos, mais algumas primaveras, você vai ter que se separar de todos aqueles que ama para sempre. E dependendo da sua cosmovisão, tombando no não ser, toda a história da sua vida, aquilo que assumiu a forma de ego, que o faz distinguir a si mesmo do restante da criação, vai virar fumaça. E aí Freud, no Mal-Estar da Civilização, descreve as 3 grandes lutas dos seres humanos. Há uma expressão de lamento. E o que eu amo em Freud é a sinceridade. Ele diz, de um lado, a luta pela preservação da nossa vida biológica, cuidado dos nossos corpos expostos a tantas doenças e enfermidades, ao processo inexorável de envelhecimento e morte. Do outro lado, a batalha contra a natureza e um mundo que frequentemente se volta contra o homem. E por fim, o que ele chama de mal-estar na civilização, a necessidade de vivermos socialmente, e para tal termos que estabelecer leis que odiamos, que ansiamos violar. O que eu amo nesses autores, especialmente os existencialistas franceses e alemães, é a honestidade de falar sobre a náusea. Não venha tecer comentários sobre felicidade. Felicidade é coisa dos religiosos, é coisa de quem crê em Deus, é coisa de quem tem certeza na vida eterna, é coisa de quem acredita em transcendência. Fora isso, o homem é uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico. E se você me perguntar por que eu não me filio a um partido político, e não me candidato, e não
me envolvo com a vida pública, o que está nas minhas mãos fazer, eu diria o seguinte, que o grande motivo que hoje eu encontro para continuar me dedicando ao púlpito, sem me imaginar longe dele, é a certeza absoluta do fato que a humanidade não tem como lidar com esta questão que nos é apresentada pelo Evangelho de João, capítulo 2. A tendência da vida dos homens é a perda do prazer pela vida. Me lembro da famosa atriz da TV Globo, Tônia Carreiro, ela descrevendo quando que o vinho da sua vida acabou. Quando ela entrou numa festa e percebeu que os homens não olhavam mais para ela, porque ela havia envelhecido. Essa é a grande questão. O que fazer para que o vinho não acabe? E o que eu poderia dizer para vocês, com honestidade intelectual, na presença de Deus, que eu me junto àqueles que se veem como caso perdido e que não conseguem falar sobre felicidade sem a certeza de que sua origem é pessoal, que sua vida no presente tem propósito e que caminha para viver eternamente na presença de Jeová. Nem inicie conversa comigo, não venha me falar de perpetuar a minha memória através das minhas obras. Vejo com horror esse vácuo. A chegada desse momento, meu Deus, experiência que eu vivi com os meus filhos. Filho Mateus, que está morando em São Paulo, vem passar um feriado aí com a gente, família reunida à mesa. Meu Pai Santo, é isso que me torna cristão. É esse aguilhão na minha mente que me faz olhar para a mesa. Não venha me dizer de uma forma mórbida, essa não é a descrição de alguém que é portador de uma psicopatologia severa, sabe, um neurótico, pelo amor de Deus. É fato, que eu, ao olhar para aquela mesa, com minha mulher, meus 3 filhos, eu estou olhando para o vulnerável, para o passageiro, para aquilo que em breve eu não terei mais. Isso é um problema para mim, eu não sei se é para você. Isso me deixa desesperado e me faz ser louco por essa mensagem, não brincar com ela, de modo algum. Essa semana minha família foi para o fundo do poço, vi sogro, sogra moídos. Enquanto eu olhava do hospital para a família reunida, aguardando o último boletim médico, eu dizia: Pai Santo, o que somos? E que necessidade nossa neste vale de lágrimas em que habitamos, nós crentes sermos cheios do Espírito Santo e levarmos a sua consolação ao oprimido. Meu sobrinho Gabriel, filho da irmã da minha mulher, Adriane, e do Fabiano, que é membro da diretoria do Rio de Paz, fez uma dor de garganta, usando aqui, perdão aos médicos presentes, usar uma linguagem laica, dor de garganta atinge o coração, ele faz uma inflamação do coração, nem sabia que isso existia. Do coração vai para o pulmão é tomado de secreção, e o Daniel, em questão de poucas horas, é encontrado em agonia entre a vida e a morte, com os melhores médicos de Niterói, dizendo para a minha família, pelo fato do meu sogro ser médico, tudo era claramente compreendido e repassado para a família. O estado dele é gravíssimo, 16 anos.
um doce de menino, que a impressão que dá que ele nasceu convertido, com João Batista. E esqueça a ideia do vinho da sua vida ser renovado sem Jesus Cristo. Olha, eu iria mais longe, me perdoe, talvez seja duro. Se você tem uma outra esperança, declaro taxativamente, você não é crente. Você não entendeu a vida e a natureza dos seus problemas. Porque sem Cristo só dá para ser feliz enquanto você é suficientemente idiota, a ponto de ignorar o buraco dentro do qual você se encontra. Portanto, declaração basilar de fé: só Jesus Cristo transforma o que virou água em vinho. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. É por isso que ele é chamado de pão da vida, de luz do mundo. Por isso que ele é encontrado prometendo a você e a mim, que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É mais do que verdade a ser assimilada, é o fogo pentecostal descendo sobre sua vida, e você provando da vida de Deus na alma, é bebendo o vinho, permita-me dizer, e se embriagando de Deus. Segundo lugar, agora respondendo a seguinte questão: pastor, sou membro da Igreja Presbiteriana Betânia, sou membro de igreja evangélica, não conheço esse vinho, não provei dessa alegria, dessa renovação. Confesso que eu estou aqui por medo e não por prazer. Essa passagem nos ensina que o cristianismo tem seus caminhos para a solução dos problemas humanos. Que caminhos são esses? Em primeiro lugar, fazer como Maria, apresentar, momento a momento, os problemas a Cristo. O vinho acabou. O cristianismo só funciona na vida daqueles que assumem sua bancarrota moral, espiritual, existencial, psicológica, emocional, e com honestidade põe as suas angústias em mãos competentes. Porque eu sou cristão, porque eu sou pregador do Evangelho, porque eu sou ministro presbiteriano, porque acredito que só existe um no universo para quem eu possa fazer esta confissão: o vinho acabou. Não tenho esperança de resolver esse problema com nenhum outro, nem sai conversar comigo. Como disse Jesus: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, primeira coisa é apresentar os problemas a Cristo. Segundo lugar, submeter-se integralmente a Cristo. O vinho acabou, e mais uma vez Maria nos ensinando: fazer tudo o que Ele vos disser. Portanto, permita-me dizer que o cristianismo não vai funcionar na sua vida enquanto você continuar amargo, infernizando a vida de pessoas que convivem com você, enquanto você continuar avarento, se sentindo o centro do universo, enquanto você não aplicar o cristianismo na sua vida. Essa história de ser misericordioso, longânimo, de crer na mensagem de Cristo, e especialmente quando Cristo pede de você e de mim o que se nos configura como absurdo. E aqui nós vamos para o terceiro ponto.
que é sujeitar-se a Cristo mesmo quando o que Ele pede de nós não faz sentido. Enchei as talhas de água. Me mostra o sentido de: venha Pedro, ande por sobre as águas. Me mostra o sentido de o paralítico atender o convite, levanta e anda. Me mostra o sentido de vai e lava-te no tanque de Siloé. Me mostra o sentido de, se pedir para você caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Se bater num lado da sua face, ofereça a outra. Dá a quem te pede. Num mundo de lobos, não perder a identidade de cordeiro. O milagre só acontece quando nós nos submetemos aos mandamentos aparentemente absurdos da palavra de Deus. E não apenas isso. O cristianismo tem de ser experimentado. Nesse ponto, eu concordo com G.K. Chesterton, quando ele fala sobre a desonestidade intelectual daqueles que descartaram o cristianismo sem ao menos terem parado para considerá-lo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem que tomar o vinho. E se você que entrou aqui nessa noite ainda não é cristão, eu quero lhe dizer que você está na presença de pessoas dispostas a levar esta fé até as últimas consequências, porque provaram do vinho de Cristo. E se alguém me perguntar quais os motivos intelectuais que você apresenta para ser cristão, continuar cristão, se dedicar à mensagem do cristianismo, eu era cego e agora vejo. Eu provei do vinho e tive um prazer com o meu Salvador que não obtive em nenhum outro lugar da terra, em nenhuma outra experiência. E os meus momentos de maior alegria são os momentos que eu tenho na sua presença, ou nos quais eu consigo identificar a sua presença nos prazeres da vida. Tem que provar o vinho. Provar e ver de que ele é bom. Agora, não apenas isso. Olha a condição deste mestre de sala. Sua conversão dependia, veja só, a conversão desse mestre de cerimônia dependia dele provar o vinho, e dependia dele verificar a autenticidade do milagre, conversando com os garçons, com Maria e com os discípulos. Porque fé não é salto no escuro. Cabe a você se aproximar desse livro. Se aproximar dele, como você se aproxima da Ilíada, da Odisseia, da República, de Platão, da política de Aristóteles, contrato social de Rousseau e por aí vai. E com o intuito de procurar saber se de fato, numa madrugada de domingo, Jesus Cristo ressuscitou. E com a mesma honestidade intelectual, provar do vinho. Agora, existe a possibilidade do pecado ter atrofiado o seu paladar, de você estar bêbado, de você ter transformado os dons de Deus em ídolos, e ter perdido o prazer da verdadeira bebida. E agora você perdeu a capacidade de identificar a excelência das coisas. Só tem uma saída. Você fazer o que eu fiz com o dono daquele restaurante em Portugal. Há esperança para mim? O que me cabe fazer? Eu não consigo ter o prazer que meu amigo está tendo nesse momento. Eu queria conhecê-lo, mas não consigo. O gosto é sempre amargo. E pode ser que
tudo isso que fascina os cristãos seja amargo para você. Vida eterna, perdão de pecados, viver numa sociedade excelente, santa, na presença de Deus para todo sempre. Ser amante de Cristo. E não ter como prazer na vida aquilo que não o aproxima do amante da sua alma. Portanto, repito, a condição deste mestre de cerimônia, de certa forma, é a condição de todos nós. O que está acontecendo? Pessoas testemunham ter visto do milagre. É interessante isso. O mestre de cerimônia provou do milagre, só a ele cabia descobrir a origem. É como se costuma dizer hoje, que o mundo ocidental vive de capital emprestado, vive dos valores do cristianismo. Sabe que sem esses valores não há vida em sociedade, contudo, não conhece o seu fundamento. Deus, o seu ser, sua existência objetiva, seu caráter. E em terceiro lugar, e aqui eu concluo, que me faz amar essa passagem acima de tudo, eu deixei esse terceiro ponto de propósito para o final, porque aprendi no seminário que o mais importante o pregador deve deixar para o final da pregação. E o mais importante é aquilo sobre o que eu passo a dizer. Essa passagem nos ajuda, como poucos textos bíblicos, a estabelecer uma diferenciação entre cristianismo e religião. A começar pelo Cristo que nos é apresentado nesta passagem. Ora, eu imagino Deus presente nesse culto. É até comovente. Não percebo ninguém dormindo, ninguém distante, todos com os olhos voltados para o púlpito. E a dizer: fala, Senhor, que teu servo ouve. Saí de casa e vim para esse santuário, porque eu espero encontrar aqui o que eu não posso encontrar em nenhum outro lugar. Que naquela igreja a tua mensagem é proclamada. Meu Deus. E aí então, num lugar como esse, você se depara com Cristo, que lamento dizer, não é o Cristo dos padres e dos pastores. Porque eu consigo imaginar Cristo aqui, nós conseguimos imaginar Cristo na vigília, mas Cristo no churrasco. Cristo celebrando sua felicidade. Cristo naquele jantar que você chamou os dois casais, que são amor da sua vida. Para com eles ter uma das experiências mais deliciosas da vida, que é a comunhão com irmãos na fé, diante de uma mesa farta. E Cristo ali tão presente quanto está na vigília, o Evangelho começa apresentando um Cristo que celebra a felicidade humana. E um Cristo que diz: a festa não vai terminar, o casal não vai ser envergonhado, eles se apaixonaram, estão celebrando na presença do Pai esta união, e ela tem a minha bênção. Bom, não há mínima dúvida que essa passagem está falando sobre judaísmo e evangelho, sobre água e vinho, sobre a diferença entre você lavar as mãos e beber do vinho, a diferença entre cerimônia oca e se embriagar de Deus, e ter prazer em Deus, e ter deleite em Deus, e ser tomado de alegria indizível e cheia de glória. Então essa passagem aqui é a revelação do espírito do cristianismo. Ela tem que ser compreendida por nós, mais uma vez mencionando Freud.
Freud fala sobre ambientes patológicos, para que a cultura reinante nessa igreja não predispõe as pessoas para o desenvolvimento de psicopatologias. E nós nos tornamos mais invulneráveis ao desenvolvimento de psicopatologias de matriz religiosa quando conhecemos esse Cristo que participa da festa. E não apenas isso. Esse Cristo que faz a festa não terminar e que nos oferece o melhor de Deus. De um Deus igualmente responsável. Porque ele não ficou satisfeito com o ato do intercurso sexual entre o homem e uma mulher, visando a procriação. Ele teve que colocar nessa relação o tal do orgasmo. Um Deus que não se revelou satisfeito em manter a chama do nosso corpo mediante a ingestão de alimento, mas que nos deu paladar. Prazer de sentir a doçura de uma manga rosa. Portanto, um Deus que, esse é o Deus que esta passagem revela. Um Deus que encheu a vida de prazeres, a fim de tornar a nossa peregrinação nesse deserto de serpentes abrasadoras mais suave. E através desses prazeres termos uma ideia do que nós vamos viver na Jerusalém celestial. Então não há espaço aqui para ascetismo, para você se transformar num anacoreta, num monge. Não há espaço aqui para você só se sentir bem quando está mal. Aqui há o chamado para a satisfação dos instintos, para a satisfação de novos prazeres, que eu poderia até chamar de criações do Espírito Santo comunicadas aos homens. Prazeres que devem ser vistos como meio e não como fim. Porque nesse mundo repleto de expressões do amor de Deus, esse mesmo Deus que se nos apresenta como irresponsável, que celebra a decisão do seu filho de botar quase 600 litros de bebida alcoólica numa cerimônia de casamento, nesse Deus que, contudo, chama você e a mim a dizer a seguinte coisa para o diabo com suas tentações: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Portanto, eu não vou fazer nem do sexo, nem da comida, nem do vinho o ponto de coesão da minha existência. Eu quero boa mesa, bom vinho, dizem que é possível. Eu quero intercurso sexual prazeroso na exata proporção em que esses prazeres e os demais me tornam mais santo, me aproximam mais de Deus, não se transformam em ídolos na minha vida. Gente, vou lhes dizer uma coisa: o cristianismo é lindo. E é coisa de você sair daqui com vontade de dançar, e de pular, e de celebrar. Porque se há uma religião que liberta, com ela, aqui, olha, aqui você pode fazer ciência. Sim, você pode se dedicar à política, à filosofia. Aqui há espaço para, a partir dessa sujeição a Cristo, você provar da liberdade dos filhos de Deus. E esse milagre em Caná da Galileia, me permitam repetir, o valor desse milagre e o fato de ser apresentado como o primeiro sinal do ministério público de Jesus, reside no fato de que
Esse milagre é revelador do espírito do cristianismo. Por isso que não há música nas demais religiões, por isso que o fenômeno da música que exalta Deus, como alguém já disse, que abre a mente para as influências divinas, é um fenômeno experimentado por aqueles que conheceram Jesus, a alegria dos homens, e que esse Cristo fascine, e que você beba desse vinho, e que você saia daqui hoje declarando: o melhor da vida está por vir, eu sou de Jesus, o vinho da minha vida não vai acabar, porque bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto aos ribeiros d'água, que estende suas raízes para os ribeiros, não receia quando vem o calor, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por isso Davi termina o Salmo 23 dizendo: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O vinho não vai acabar, porque Jesus é conosco. Vamos ficar de pé? Vamos orar?